Saúdo a todos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso tema é o cartaz de Deus. Ouvintes, nós fizemos uma leitura que está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3. São Paulo dizendo à igreja de Corinto que eles eram como uma carta lida por todos os homens, mas escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. O que São Paulo estava dizendo é que as pessoas, eles estão de olho em nós. E a única maneira deles verem Cristo hoje é através dos cristãos. Os cristãos são aqueles que nasceram de novo e que não andam mais segundo o pecado. Está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para os pecados, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu citei Romanos capítulo 6, do verso 1 ao 4. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Vida nova, hábitos novos, conversas novas, atitudes novas. E tudo isso refletindo a Cristo. Agora, quando se quer fazer a propaganda de algo, um dos meios é os cartazes. E nós somos
os cartazes de Deus, a propaganda de Deus. Repito, o mundo só verá Cristo hoje quando eles ouvirem através de mim e de você. Então, vamos pensar no reino de Deus, o caráter de Deus, a santidade de Deus, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então, por detrás da propaganda, deve estar algo que condiz com a propaganda. Correto? Então, a Bíblia diz que uma mulher não pode usar um traje sem pudor, desonesto. Você vai encontrar na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Do mesmo modo, a mulher se atavie em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém à mulher que faz profissão de servir a Deus com boas obras. A trança aí é porque, naqueles dias, a prostituta se identificava trançando seus cabelos, o que não é o nosso caso hoje. Mas vamos associar também com a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas na beleza interior, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Agora, pelo filtro da sociedade, o que seria hoje uma mulher se portando indecente? Uma mulher nua, em pleno supermercado, em plena rua. Mas, para Deus, basta uma mulher se vestir com uma roupa sensual. Está escrito em Gálatas 5, versículo 19. As obras da carne, a prostituição, a impureza, a lascívia. Lascívia é sensualidade. Então, o traje da mulher não pode ser um traje sensual. E as mulheres hoje usam muitas roupas sensuais. Por exemplo, a calça comprida é uma roupa sensual. Ela mostra a forma do corpo da mulher
o short, o biquíni, a minissaia, a roupa decotada, até mesmo uma saia longa, mas marcando a roupa de baixo, chamando a atenção dos homens. Sim, é um perigo. Por quê? Porque no dia do juízo, estas mulheres responderão por adultério. E elas vão argumentar com Deus. Mas eu nunca traí o meu esposo. Eu nunca traí. Eu nunca fui para a cama com outro homem. Respeitei o meu marido até que a morte nos separou. No entanto, o que diz a Bíblia? São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Ouviste que foi dito aos antigos: não adulterará. Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher e a cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Isso é Bíblia. Agora, no caso da mulher se portando de uma maneira indecente, repetindo, não segundo o filtro da sociedade, mas segundo o filtro de Deus, ela estaria se enquadrando em Romanos capítulo 6, versículos 12 e 13. Aqui está o conselho do homem de Deus, São Paulo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, para uma mulher ser um cartaz de Deus, ela não pode estar se vestindo destas maneiras. Ela tem que se vestir decentemente, com pudor. Ela deve ser uma mulher que não busca a beleza no batom, no esmalte, no uso de joias. Não. A beleza da mulher é a sua santidade diante de Deus. E sendo um cartaz, tanto homem como mulheres, um cartaz de Deus, refletindo o reino de Deus, o caráter de Deus. Agora, é claro que há muitos cartazes enganadores, hipócritas. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Vós sois como o sepulcro caiado, que por fora são formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de coisas podres. Esse é um falso cartaz. Não é um cartaz verdadeiro. É uma propaganda falsa. E Deus não tem propaganda falsa. Quando ele fez
um cartaz na terra chamado Jó. Satanás quis até dizer que era uma propaganda falsa. Mas Deus disse: não, senhor, não é uma propaganda falsa. Você pode testá-la, ela nunca vai ser reprovada. E, na verdade, aquela propaganda mostrou o que era um homem de Deus, uma pessoa temente a Deus, reto, sincero, temente a Deus, desviando-se do mal. Mesmo perdendo tudo, bens, filhos, a saúde, até o casamento ameaçado, a propaganda provou o que era. Não era uma propaganda falsa. Uma propaganda falsa seria mais ou menos assim: você vê um cartaz tão bonito sobre um restaurante, dizendo que tem de tudo. Você chega naquele restaurante, você pede uma coisa, não tem. Você pede outra, não tem. Assim estão os crentes, os evangélicos. Eles conseguem ser o cartaz pelo filtro da denominação que eles pertencem, mas não pelo filtro da palavra de Deus. E nós, como cristãos, fomos levantados para fazer a propaganda do reino de Deus, sendo de fato o cartaz de Deus. Na verdade, os cartazes mostram o que é a empresa e muitas vezes é uma fachada, é uma mentira. Mas agora é ao contrário. Quando Deus chama um povo para ser cartaz, Deus batiza aquele povo com o Espírito Santo. E eles passam a ser o sal da terra. Eles passam a ser a luz do mundo. Sim, Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta do que ser lançado fora e pisado pelos homens. Crentes secretos, que o vizinho não sabe que ele é crente. O dia que o vizinho fica sabendo que ele é crente, o vizinho fica até assustado por ver o procedimento daquele falso crente. Sal insípido, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas num velador, para dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Sim, senhores, devemos ser a propaganda de Deus, o cartaz de Deus. Nós vamos orar. Senhor, nosso grande Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro a favor dos nossos ouvintes, tendo a certeza, Pai, que as tuas mãos
estão estendidas, o teu poder está penetrando nos lares, dando a cura, dando a libertação e também chamando as almas para serem cartazes, cristãos verdadeiros, genuínos, cheios do Espírito Santo. Meu Deus, abençoe os nossos ouvintes, abençoe cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.